futebol brasileiro e sul-americano. O Fábio, que no meu entendimento não foi bem nos 180 minutos, ele falha no jogo da ida, ele falha, na minha opinião, no jogo da volta, mas nos pênaltis pegou 2. E desse jogador aqui, John Arias, que vocês classificaram como um demônio e podem chamar do que quiser. Assim, o Ganso jogou muita bola ontem também, né? O Ganso jogou uma cavada. Que coisa o Ganso jogou muita bola ontem também, mas a gente acabou escolhendo esses 3 personagens para simbolizar essa classificação e já roda os melhores momentos para a gente falar deste Fluminense 2, Grêmio 1 ontem no Maracanã. Pode dizer que talvez tenha sido o melhor jogo do Fluminense em meses. O Fluminense jogou o melhor primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense jogou contra o Palmeiras também, pelo Campeonato Brasileiro. Achei um primeiro tempo extraordinário. Contra o Bahia jogou muito bem também no Maracanã, foi um jogo... Esse jogo eu queria chamar a atenção para essa arrancada do Arias. Cara, esse jogador foi o grande jogador da rodada junto com o Hugo Souza, que a gente vai falar daqui a pouco. Que não é só chegar na área, cruzar o campo do Maracanã e chegar na área. É chegar na área inteiro para finalizar muito. Esse é gol. Ele é um espetáculo de jogador, espetáculo de atleta, inteligente, participativo, ele é completo, cara. Se a gente for dividir o jogo em algumas partes, ou os 2 jogos, o Fluminense jogou 80% do tempo melhor do que o Grêmio nos 2 confrontos. Então a classificação, ela é muito justa. Eu acho até que ir para o pênalti foi uma chance que o Grêmio nem merecia pelo que jogou nos 2 jogos. Mas o mata-mata dá essa oportunidade. E às vezes você fazer um golzinho e seguir vivo. O Fluminense mereceu muito, a classificação foi melhor nos 2 jogos, em 80% do tempo, como eu disse. Essa bola do Ganso. Completando o que o Rizek falou, o primeiro tempo ontem foi um amasso. O primeiro tempo do Fluminense foi o primeiro tempo de campeão, cara. Lembra os melhores momentos do Fluminense campeão da América. Não só pelo placar, muita posição, muita jogada, troca de posição. Agora, por que no segundo tempo, ou pelo menos nos 30 minutos finais, o jogo muda? Tem sido assim, o Fluminense não consegue jogar bem no segundo tempo, ele cai de rendimento, mesmo na derrota contra o Vasco, ele foi melhor, ele foi igual contra o Vasco no primeiro tempo, ele equilibrou, no segundo tempo o Vasco dominou o jogo. Ontem aconteceu de novo. Mas eu acho que porque o Grêmio melhorou também no segundo tempo, né? O Renato, enfim, o time não encaixou com a ideia do Renato no primeiro tempo. Eu acho que o Fábio sai mal nessa bola. Sai, mas o impedimento foi bem marcado. E o VAR enxerga o impedimento do Gerson. Mas já era um sinal, né? A comemoração do Martinelli já era um sinal de que o Grêmio já tinha equilibrado. Que o Grêmio estava chegando. O Gustavinho perdeu um gol debaixo da trave. Eu acho que o que muda muito o jogo. O Fábio vai mal aí também, espalmando a bola. O primeiro tempo do Fluminense, além de imposição, ele é de muita força física, né? De esforço o tempo inteiro, pressionar a bola o tempo inteiro, dar verticalidade ao jogo o tempo inteiro. Isso cansa, cara. Isso vai cobrar um preço no segundo tempo. O Grêmio não conseguia competir à altura e fatalmente teria mais gás na segunda etapa. Depois das mudanças também, o time ganha ânimo, né? E tem um que de estratégia também. Você ganha campo para correr, depois o Grêmio ia se atirar normalmente, você ia ter um contra-ataque. É normal, o Grêmio se atirou mesmo com tudo, porque sabia que bastava um gol para mantê-lo vivo na disputa, não classificar, levar para os pênaltis, como aconteceu. E é normal, o Grêmio melhorou também, não dá para cobrar 90 minutos. Não tem como. Naquele ritmo não tem como. E teve um detalhe também no primeiro tempo, se tratando do Arias, né? E nos encaixes de marcação do Grêmio, sobrava o Kahneman, né, para pegar o Arias. E o Arias montou o Kahneman no bolso e fez o que quis. E aí, pra mim, acho que vai muito da estratégia escolhida de marcação que o Renato adotou pro jogo, né? Ele tinha ali o Kahneman pegando o Arias, né? O Gustavo Martins e o Gemerson dividindo a marcação do Cauã Elias. Do outro lado, o João Pedro era o responsável pela marcação do Sérgio. Que quase não subiu. E aí ele liberava o Reinaldo para pegar o lateral direito do Fluminense, Samuel Xavier. Talvez se ele invertesse essa lógica, caminha o campo inteiro, circula, e o Kahneman não está no momento físico da carreira que é propício a isso. Aquele Kahneman, zagueiro de caça, que ganhava, antecipava, fazia 8 desarmes no jogo, esse Kahneman não existe mais para jogar desse jeito. E ontem, acho que o Fluminense começa a colocar o Grêmio numa situação muito ruim a partir desse momento. É claro que não é só isso, tem outras coisas, a imposição da equipe, a segurança defensiva. A gente fala muito do Thiago Silva, que é um monstro, né, como o apelido já diz. O Fluminense levou os 8 jogos dele, o Fluminense em 5 não levou gol. Ele subiu de nível o Thiago Santos. Thiago Silva. Impressionante, cara. Impressionante como o Thiago Santos se firmou. E hoje o Felipe Melo é de fato um reserva mesmo, porque o Thiago Santos está merecendo essa posição ao lado do Thiago Silva.
E o Renato... Que é um clássico, né? Você jogar ao lado de um zagueiro craque, você leva o seu nível, né? O Fluminense, se jogar com esse padrão de atuação no primeiro tempo, principalmente no brasileiro, ele não tem a menor chance de sofrer no brasileiro. O Fluminense agora vai ter um refresco, porque como o Fluminense não está na Copa do Brasil, essa rodada agora de meio de semana é na outra, né? O Fluminense vai poder treinar uma semana, é mais um tempo para o Mano poder trabalhar, recuperar fisicamente alguns jogadores. E o Renato deu uma entrevista depois do jogo, quando ele falou que o primeiro jogo fez com que ele tivesse adotado essa estratégia no primeiro tempo. O Fluminense teve muito espaço em Curitiba e aquele que ele tirar espaço do Fluminense. Cara, mas às vezes você pensa uma coisa não dá certo. Assim, eu não questiono nem a escolha por 3 zagueiros. Eu acho que, inclusive, o Grêmio já jogou bem com 3 zagueiros nessa temporada. Ele falou sobre isso depois do jogo e ele até tem razão nesse sentido. Eu questiono a definição de marcação. O Grêmio marca por encaixe e perseguição. Então o jogador que caiu do setor, ele vai acompanhar até o final da jogada. Ele não pode criar um embate Kahneman versus Arias hoje. Eu só achei curioso tirar o Cristaldo do time. Não, isso é o questionamento que eu fiz na hora. Eu acho que ele precisava ter um articulador. Do Maracanã é você chegar na área inteira para finalizar, cara. O Arias, que ano passado ele jogou numa terça-feira pela seleção colombiana em Quito, né? Altitude de Quito contra a seleção equatoriana, marcando um ala esquerdo lá da seleção equatoriana que o cara correu o campo inteiro. O Chaves, que jogou no Bahia aqui a temporada passada. No dia seguinte, ele estava no Maracanã jogando pelo Fluminense. Jogou 70 minutos, um jogo pegado, se não me engano, Fluminense-Corinthians no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, esse cara, ele é um absurdo, né, de dedicação, a genética dele deve ser muito boa também, é claro, se dedica bastante para estar nesse nível físico, ele consegue até a parte técnica, é muito bom jogador. Lembra quais os jogos decisivos que o Fluminense teve nos últimos anos, desde o ano passado? Todos ele participa ativamente, final da Libertadores, final da Recopa, ontem, pois é. Eu passo pro Cano fazer gol na final da Libertadores. Cara, eu gravei pro GE que ele faz hora extra no futebol brasileiro, eu leio nos comentários, o pessoal não entendeu bem, parece que eu quero que ele vá embora, é o contrário, eu só tô comemorando que ele faz hora extra, porque assim, ó, ele fez uma Copa América pela seleção colombiana que já poderia ter despertado a atenção de clubes da Europa. Ele já tinha feito um jogo contra o City, para mim ele foi o único jogador do Fluminense no Mundial de